Volta-te, pois, para a oração do teu servo e para a tua súplica, ó Senhor Deus meu, para ouvires o clamor e a oração que o teu servo hoje faz diante de ti, para que teus olhos, noite e dia, estejam abertos sobre esta casa, sobre este lugar, do qual disseste, o meu nome estará ali, para ouvires a oração que teu servo fizeste neste lugar. Ouve, pois, a súplica do teu servo e do teu povo de Israel, quando orares nesse lugar. Também ouve tu, no teu lugar, a tua habitação nos céus, ouve também e perdoa. Quando alguém pecar contra o seu próximo, e puseres sobre ele juramento, para juramento, e vier juramento diante do teu altar nesta casa, ouve tu então dos céus, e age, e julga os teus servos, condenando ao justo, fazendo recair o seu proceder sobre a sua cabeça, e justificando o justo, e fazendo-lhe segundo a sua justiça. Quando o teu povo de Israel for ferido diante do inimigo, por ter pecado contra ti, e se converteres e confessares o teu nome, e orarem e suplicarem a ti nesta casa, ouve tu então os céus, e perdoa o pecado do teu povo de Israel, e torna a vê-lo a terra que tens dado aos seus pais. Quando os céus se cerrarem, e não houver chuva por terem pecado contra ti, e orarem neste lugar, e confessares o teu nome, e converterem os seus pecados, havendo-os tu afligido, ouve tu então nos céus, e perdoa o pecado dos teus servos e do teu povo de Israel, ensinando-lhe o bom caminho, que andem e dê chuva na terra, que deste ao teu povo em herança. Quando houver fome na terra, quando houver peste, quando houver queima de searas, ferrugem, gafanhotos e pulgões, quando o seu inimigo cercar na terra das portas, ou houver alguma praga ou doença, toda oração, toda súplica que qualquer homem de todo o teu povo de Israel fizer, conhecendo cada um a sua chaga do seu coração, e estendendo as mãos para esta casa, ouve tu então nos céus, e assenta na tua habitação, e perdoa, e faz a cada um segundo conforme todos os seus caminhos, e segundo vires sobre o seu coração, porque só tu conheces o coração de todos os filhos dos homens, para que te temam todos os dias que viverem na terra que deste aos nossos pais. Amém? Somente até aqui. Aleluia. Quando eu estava lendo aqui, irmãos, aleluia, eu senti Deus falar, aleluia, sobre a nossa súplica, sobre quando nós, aleluia, entramos na casa, quando nós entramos aqui diante da presença do Senhor nesse lugar, aleluia, quando nós entramos por aquelas portas, aleluia, e dobramos os nossos joelhos, quando nós colocamos as nossas petições diante do Senhor, a palavra de Deus, ele fala aqui, aleluia, que Salomão, ele estava falando, conversando com o Senhor ali, aleluia, pedindo para que o Senhor viesse, aleluia, a escutar o povo dele, pedindo para que o Senhor viesse, aleluia, a escutar ao clamor daquelas vidas que estavam clamando ali, quando eles estavam, aleluia, ali naquele lugar, que eles estavam, né, aleluia, Salomão tinha construído o templo, aleluia. Então ele ora para o Senhor, para que o Senhor venha, aleluia, a escutar a cada vida. E aleluia, eu lembro aqui essa passagem, aleluia, o Senhor, aleluia, fortemente falou comigo, aleluia. Quantas, muitas vezes nós vemos aí tantos lugares cheios, essas igrejas cheias. E eu percebi, até falei para o Reginaldo dele, que é interessante, né? A gente vê as igrejas cheias, mas a gente vê ali o povo adorando. A gente vê ali as pessoas ali com os olhos fechados, buscando a presença de Deus, suplicando, creio eu, naquele momento ali de adoração, falando com o Senhor. Mas muitas vezes nós vemos aqui dentro da casa do Senhor, irmãos, muitas vezes, como foi falado aqui, às vezes as pessoas não se atentam à palavra do Senhor. Às vezes as pessoas vêm para a casa de Deus, mas vêm com o seu problema e saem com o seu problema, porque não entregam totalmente para o Senhor. Não creem
Olha, Senhor, quando, aleluia, o teu povo clamar, quando o teu povo suplicar, ouve a oração do teu povo. Aleluia, Jesus. Qual é o pai, aleluia, que não vai dar ouvido ao filho que está falando? Deus Santo. Aleluia. É interessante, irmãos, aleluia, porque quando nós clamamos ao Senhor, quando vem aquele clamor verdadeiro, porque muitas vezes nós fazemos uma oração fingida, uma oração, aleluia, ali, que não chega nem ao teto, não passa no teto. Mas quando nós chegamos aqui diante da casa do Senhor e falamos com o Senhor ali com sinceridade, clamando a Ele as nossas petições, os nossos problemas, as nossas dificuldades, Ele ouve sim a nossa oração. Ele atende sim a nossa súplica, porque a própria palavra de Deus fala que Ele atende a nossa oração. Se o meu povo se humilhar perante a minha presença, suplicar, eu ouvirei do céu e sararei a terra. Ou seja, muitas vezes nós não recebemos, irmão, porque muitas vezes nós não sabemos falar com o Senhor. Será que nós temos realmente clamado ao Senhor verdadeiramente, entregando a nossa súplica? Aquilo que muitas vezes nos fazem mal, né? Aquele aperto no nosso coração, aquela dificuldade que nós temos. E aqui eu lembro aqui essa passagem, Salomão, ele fala aqui com cada detalhe interessante, né? Se o Salomão for aí acompanhar, Salomão ele fala aqui, aleluia, Senhora, ouve, quando o teu servo pegar e entrar, aleluia, e suplicar, ainda que eles tenham pecado. Interessante, quando eu li aqui, Salomão ele pega e fala para Deus, ó Deus, ainda que o teu povo tenha pecado, mas quando eles clamar e pedir perdão, ouve a oração dele, ouve a oração dela. E aí eu entendi, eu falei, Deus, peraí, então é assim. Aleluia. Muitas vezes tem pessoas que estão dentro da casa do Senhor a vida toda, e estão pedindo a vida toda e não recebem. Mas muitas vezes pode entrar um mendigo aqui por essas portas e clamar ao Senhor de todo o coração. Ele sai com a cura, com a transformação, com o milagre, porque houve um clamor de verdade da parte dele. E aquele que muitas vezes está ali direto a semana inteira, não houve ali um clamor, não houve ali uma oração sincera. Porque muitas vezes, aleluia, a verdade é, irmãos, que nós temos que confiar verdadeiramente no Senhor. Ou você confia ou você não confia. Não tem como nós, aleluia, duvidar daquilo que o Senhor já colocou nas nossas mãos, né? Aleluia, nós estamos na campanha dos 10 talentos. E o Senhor fala na palavra dele, aleluia, que Ele deu a cada um segundo a sua capacidade. Então aquilo que Ele deu na nossa mão, Ele falou, olha, eu vou entregar isso na sua mão, porque eu sei que você tem capacidade para fazer isso. Eu sei que você tem capacidade para administrar isso. Aleluia. Então, irmãos, aleluia, aqui a palavra do Senhor nos ensina, aleluia, né? Meu Deus, quando eu li, eu fiquei tempo aí, Senhor. Age, né? Ele fala aqui, olha, quando o teu povo entrar, aleluia, e falar com o Senhor, quando subir a súplica dele, falando, aleluia, o teu servo, o teu filho, a tua filha, suplicar por justiça, faz justiça contra o seu adversário. O Senhor, Ele é justo, irmãos. Ele sabe que muitas vezes estão te caluniando, Ele sabe que muitas vezes estão te apontando, Ele sabe. E uma coisa que eu aprendi com Deus, uma experiência que eu aprendi com Deus, aleluia, num lugar que eu passei, e eu falei, eu estava comentando com meu irmão, eu falei, se é uma coisa que Deus é, Ele é justo. Se Ele sabe que eu fui injusta com alguém, Ele não vai ser justo, Ele não vai ser injusto com essa pessoa por causa que eu fui injusto. Mas Ele vai agir com justiça. Né? A palavra do Senhor fala que Ele pesa, né, na balança dele lá. Ele sabe quando nós erramos, Ele sabe quando a outra pessoa errou. Então, ou seja, Ele age com justiça. É interessante, irmãos, que ali ele estava contando sobre o filho dela, né? Aí eu lembrei de algumas coisas. Eu falei, Deus, o Senhor é tremendo. Porque nós olhamos tanto com os olhos carnais, irmãos. Nós olhamos tanto com os olhos carnais, aleluia. Mas muitas vezes, aleluia, o Senhor está olhando para aquela pessoa que está ali afastada, sem força. E o Senhor vai resgatar aquela alma, muda, transforma. Nós nem vemos, muitas vezes nós apontamos tanto. Nós julgamos tanto pela aparência. Mas Deus
Deus, Ele é tão maravilhoso que Ele sonda o coração de cada um aqui nessa noite. Aleluia, Jesus. Ele sonda nossas vidas, irmãos. E Ele é fiel. Eu creio, Luiz, que Ele é fiel para fazer o milagre acontecer sobre nossas vidas. Aquilo que nós temos buscado diante dEle, que nós temos colocado diante dEle em tempo. Aleluia. Para uns, o Senhor fala que tudo tem um tempo determinado para acontecer, mas para alguns pode ser que chegue agora, pode ser que chegue amanhã, pode ser que chegue depois. O interessante é que a palavra do Senhor vai se cumprir de um jeito ou de outro. A palavra dele vai se cumprir na sua vida. De um jeito ou de outro, aquilo que o Senhor prometeu para você, Ele vai fazer. Só que Ele tem uns meios dele trabalhar, que nós muitas vezes não vamos entender, né? Aleluia. Eu estava falando com o Senhor sobre a sua vida, né? Conversando aí com Deus em oração. Eu falei, Deus, o porquê? Interessante que sabe que Deus me respondeu? Ele falou, tudo tem um tempo certo de acontecer, Priscila. Mas quando ela receber, tem algo grande para ela receber. E é algo muito grande que Deus vai colocar na tua mão. Aleluia. Só que tudo tem um tempo. Muitas vezes você não entende o porquê desse processo todo. Meu Deus. Mas é porque Deus está preparando você para receber algo grande. E algo que Ele quer entregar nas tuas mãos. Para você receber isso, você vai ter que passar por esse processo. Glória. Eu falei, Deus, amém. Porque nós muitas vezes, irmãos, né? Nós olhamos para aquelas pessoas e queremos, né? Nós temos aquela compaixão. Aleluia, né? Eu falo, Deus, eu queria tanto que aquela pessoa fosse feliz. Eu queria tanto que aquela pessoa fosse curada. Eu queria tanto que aquele casal fosse restaurado. Mas o nosso querer muitas vezes não é o querer de Deus. Verdade, Jesus. Muitas vezes, aleluia, eu quero, muitas vezes, né? Igual eu falei, o meu esposo, aleluia, eu queria que o meu esposo fosse transformado, liberto. Mas Deus queria trabalhar na minha vida primeiramente. Deus queria trabalhar comigo, Deus queria ter um encontro comigo, porque eu não tive um encontro com Deus. Enquanto, aleluia, eu me afastei do meu esposo, eu não tive um encontro com Deus. Mas depois que eu me afastei do meu esposo, Deus teve um encontro comigo, eu tive um encontro com Ele. Aí Deus foi transformando as nossas vidas e nos juntou para fazer a vontade dEle, o propósito que Ele tinha já para fazer na face dessa terra. Meu Deus, tremendo, aleluia. Mas para isso teve um processo, né? Aleluia. E eu creio, irmãos, aleluia, que Deus, aleluia, Ele não é infiel em nossas vidas. Nós que muitas vezes somos infiéis com Ele. Verdade, Jesus. Né? Aleluia. Nós que muitas vezes recuamos quando Deus manda a gente fazer algo. Nós que muitas vezes olhamos para o tempo quando Deus manda a gente fazer algo. Olhamos para a dificuldade. Ó, Deus, não vou fazer isso não, porque para mim não dá para fazer isso não. É dificuldade aí, ó. Eu não vou entrar não, porque né, não quero pegar peso. Né? Não quero pegar peso. Né? Mas se Deus mandar você ir, vai. Porque Ele está no comando de tudo, não é verdade? Irmãos, aleluia, ontem eu estava numa campanha, né, que o Reginaldo tinha colocado lá na igreja de São Gonçalo. E eu falei para Deus, Deus, eu quero trabalhar. Preciso trabalhar para ajudar meu esposo. E eu falei, Senhor, eu quero fazer algo. E muitas vezes a gente está teimando com Deus e falando, Deus, quero fazer isso, quero fazer isso, quero fazer isso. Mas até o Reginaldo falou, não é isso que Deus tem para você, não é isso que Deus tem para você. E eu, pela cabeça, eu falei, não, tem que fazer alguma coisa. Não, calma que vai chegar, calma que vai. Aí eu coloquei algo diante da mão do Senhor, naquela campanha, né, do azeite, da viúva. Eu falei, Deus, o Senhor vinha fazer a tua vontade, né? Aleluia. Aí, irmãos, eu não tinha condições nenhuma. Aleluia. E apareceu um negócio para mim estar fazendo. Aleluia. E eu consegui ali adquirir um dinheiro. E eu estava procurando no Face, um carrinho para mim estar fazendo lá, um carrinho de pipoca. Falei, nossa, numa praça lá não tem ninguém, né, vendendo pipoca, vou estar fazendo esse negócio aí, você tá certo. Colocava a mão do Senhor, né? Aí tá, resumir mais ou menos aqui. Aleluia. Coloquei diante de Deus aqui, né, a campanha, 7 quinta-feira, né? 7 quinta-feira. No terceiro ano da campanha, eu consegui o carrinho. Glória a Deus, aleluia. Sabe o que acontece? Deus dá a vitória pra gente. Mas muitas vezes a gente tem medo de pegar a vitória. Sabia, Lili? Irmãos, eu estava com um carrinho de pipoca. E sabe aqui quando você quer inventar desculpa? O negócio está tudo ali, mas você quer sempre inventar alguma coisa. Hoje não dá para abrir porque o tempo está assim. Hoje não vai dar para abrir, mas você está recuando porque na verdade você está com medo do que vai acontecer. Você está com medo.
assim. Eu falava hoje, não, vou ter que comprar isso aí. Não, mas dá pra fazer assim pra você. Não, hoje não, tem que fazer não. Não, hoje não. Eu inventava assim uma desculpa ali. Ah, hoje não. Irmãos, ficou ali no carrinho um mês. Aí pra completar, minha irmã acabou se machucando. Aí eu tive que cuidar dela, ficou mais um mês, carrinho parado ali. Aí eu falei, eu vou original falando pra você, o negócio tá aí, vai do jeito que tá, sei que tem pouco, mas começa. Aí ele falando, Deus me abriu, eu falei, nossa, ele tá me perturbando, falando assim na minha cabeça, né? Tá me perturbando. E Deus, não tô preparado para abrir, tô com medo, falei mesmo. Falei assim com Deus, falei, Deus, tô com medo. Irmãos, ele ficou tanto assim, que vamos lá, me deu um negócio lá que tava voltando pra gente estar comprando. Aí abri. Quando eu abri, ele foi pra igreja, né? Aí deixou ela sozinha lá. Meu Deus. Você viu onde o vento que estava, né, Lili? Estava um vendaval onde? Eu abri as portas lá, ele abriu, né? O meu filho abriu lá na garagem lá, foi só subindo. Aquele vento vindo ao contrário, parecia Pedro, né? O vento vindo ao contrário. Eu falei, Deus, o que está acontecendo, Senhor? Eu vou abrir o negócio, o sinal está mandando abrir, olha como é que está o tempo, vai chover, vai cair uma tempestade aqui. Eu com aquele medo, as mãos tremendo. Falei, Senhor, não vou conseguir. Porque o inimigo, ele coloca medo na nossa cidade. A palavra de Deus fala aqui nos 10 talentos, daquele homem que tinha um só, ele enterrou o talento dele porque ele teve medo. E quando eu orei para aquela tempestade, aquele vento, né? Não era nem tempestade, mas era o vento, mas para mim era uma tempestade, que a gente às vezes se assusta com o vento. Eu falei, Deus, eu não vou conseguir, eu vou fechar. Para eu perguntar, pois não está aqui, ninguém está aqui, eu vou fechar, né? A gente já não quer fugir, né? Mas interessante, aleluia, que o vento, daí eu peguei e fiquei igual Pedro, lembrei daquela passagem que Deus manda, né? Pedro andar sobre as águas. Aí eu lembrei do que Pedro pegou e falou, ó, Senhor, o Senhor pode acalmar essa tempestade se o Senhor quiser, tá? Se vento, o Senhor pode mandar embora, se o Senhor quiser. Falei assim para Deus na hora. Aleluia, Jesus. Irmãos, eu sei que o medo começou a ir embora. A irmã chegou do meu lado e lá começou a conversar comigo. As pessoas, né, começaram a passar para lá e para cá, vendo ali o movimento, e o vento passando, e a tremedeira passando, e eu ali me acalmando, e a bifurca ali gritando. Eu falei, Deus, o Senhor está no controle de tudo. O Senhor vai me capacitar, o Senhor vai fazer, é o Senhor que vai fazer, porque eu não sei nada, mas o Senhor pode todas as coisas. Eu comecei a acreditar ali que Deus, ele pode operar. O que eu não posso fazer, Deus pode pegar e fazer. Ele pode me capacitar, ou seja, ele pode te capacitar naquilo que você não sabe. Verdade. Aleluia. E foi tremendo, irmãos, que eu consegui ali, né? Me adaptando ali, foi perdendo o medo, e graças a Deus deu tudo certo. Eu fiz propósito com Deus, falei, Deus, eu vou estar fazendo a sua obra certinha, mas também eu preciso. Então o Senhor vem me abençoar. E Deus te dá dado tudo em tempo. Muitas vezes Deus já te deu a vitória, mas muitas vezes você não tomou posse dela totalmente. Porque você teve medo de dar mais um passo. Porque você dá mais um passo, talvez, aleluia, vai acontecer tantas coisas, né? É como um caminho, irmão. Aleluia, eu sempre, né, tenho isso comigo. Se você toma um caminho aqui e outro caminho lá, ou seja, esse caminho você não vai encontrar com a mesma pessoa que você vai encontrar por aquele caminho. Então Deus dá um caminho pra gente. E Ele é fiel. Ele é fiel porque Ele fez isso. E eu sou muito grato ao Senhor. Porque são as mínimas coisas que Deus, Ele vai ali nos aperfeiçoando, Ele vai ali, aleluia, né, vendo ali o trabalhar sobre nossas vidas. E era um trabalhar na minha vida. Eu tive medo de receber a minha bênção. Aleluia. Mas Ele fala aqui nessa passagem, aleluia, que se nós clamarmos, entende? Aleluia, quando nós clamamos, nós recebemos o nosso milagre. Quando nós clamamos, quando nós estamos aqui no altar do Senhor, né, na casa de oração, Ele recebe, Ele atende a nossa súplica, Ele é fiel, irmãos. Aleluia.
Aleluia. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Que você venha tomar posse dessa vitória, dessa noite. Né? Aleluia. Que esse testemunho, irmãos, possa edificar a tua vida. Aleluia. Porque Deus ele é fiel. Deus ele sabe da tua necessidade, né? Aquilo que você precisa, que você veio buscar nessa noite. Que pode ter certeza de uma coisa. De mãos vazias você não vai sair. De mãos vazias você não vai sair. Você vai sair sim com as bênçãos que o Senhor já declarou para você nessa noite, porque você veio buscar. Então ele não é infiel como nós. Ele não é mal agradecido, né? Nós muitas vezes estamos mal agradecidos. Nós muitas vezes não sabemos nem agradecer a Deus. Muitas vezes falamos, né? Eu falo, nós temos que agradecer as mínimas coisas. Até as mínimas coisas você tem que agradecer ao Senhor. Porque se você não consegue agradecer a Deus, por exemplo, se você recebeu essa caneta, agradeça a Deus por essa caneta. Porque quando você recebeu um carro, talvez, aí você não vai nem lembrar de agradecer a verdade. Se você não consegue agradecer a Deus no muito, como é que você vai agradecer a Deus no pouco? Então nós temos que saber agradecer ao Senhor, porque Ele é fiel para fazer em nossas vidas. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Nosso Pai está cuidando essa noite, amém? Amém. Aleluia, Jesus.